Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra contigo nessa hora. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 13. Eu queria ler dos versos 44 ao verso 46. Que você possa abrir o seu coração nessa hora para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é para você, é para mim. Essa palavra, ela tem que ser sempre personalizada. Sempre que você ouvir algo da parte de Deus, embora eu sei que você às vezes desejoso que um amigo, que um parente, que alguém ouvisse, às vezes você fala, seria tão bom se meu marido, se a minha esposa, se o meu amigo, se o meu colega estivesse ouvindo essa mensagem. É verdade, compartilha com ele, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pega essa mensagem que vai estar disponível lá no nosso canal lá, compartilha, fala, poxa, eu ouvi essa mensagem, lembrei de você, ouça, isso é legal, mas ainda assim você precisa personalizar essa mensagem para a sua vida. Ela é para você, ela é para mim. Eu estou pregando aqui, mas enquanto eu estava preparando, era Deus falando comigo. Sempre Deus fala primeiro para mim. Primeiro eu tenho que me enquadrar, primeiro eu tenho que pegar essa palavra e falar. Primeiro ela precisa mexer em mim, modificar a mim, para que então eu possa falar, para que ela também sirva para outros. Então que essa palavra seja para você, que você seja alimentado com ela, e se você sentir no coração de que alguém deveria ouvir, você compartilha, mas é para você, amém? Então abre comigo em Mateus 13, vamos ler o verso 44 ao 46, é uma parábola muito conhecida de Jesus. Você vai conhecer logo quando eu começar a ler. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Senhor Jesus, abrimos as nossas mentes, o nosso coração, para ouvir a Tua palavra nessa hora, que possamos ser alimentados com ela, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa parábola, nós costumamos dizer que são parábolas gêmeas. Se você percebeu, foram lidas aqui duas parábolas. Uma que falava de um lavrador, de um trabalhador de campo, que lavrando lá o seu campo, de repente ele encontra ali um tesouro muito valioso, ele esconde aquele tesouro e depois ele dá um jeito, ele vende tudo o que tem para poder comprar aquele campo. Mas o objetivo dele não era o campo em si, mas o tesouro que estava ali. Então a gente está vendo ali um homem simples, um homem, posso dizer até que um homem pobre, um lavrador, que sem muitas pretensões se depara ali com um tesouro. Era muito comum isso no Oriente, até filmes de época lá, filmes de pirata, a gente vê eles indo para ilhas desertas lá, escondendo o tesouro ali, no local que só eles soubessem. Então essa era uma prática comum. Jesus usava parábolas justamente para que as pessoas mais comuns e simples pudessem entender a sua mensagem. Jesus falava de verdades profundas através de conceitos do dia a dia, do cotidiano, que as pessoas estavam familiarizadas. Então Jesus fala a respeito disso. Quando aquele homem encontra aquele tesouro, esconde, ele vende tudo que tem. E logo em seguida ele conta uma outra parábola. As duas têm o mesmo significado, são parábolas gêmeas. Ele fala de um negociante. Agora já não é mais um homem simples, um trabalhador do campo. Agora está falando de um empresário, de um negociante, de um homem rico. Porque para fazer viagens e negociar pérolas, tinha que ser alguém rico, alguém instruído, um homem que tinha conhecimento. E esse homem, da mesma forma que o primeiro, ao encontrar uma pérola de muito valor, ele que já estava acostumado com tantas pérolas, ele que o trabalho dele era aquele, tinha visto, tinha negociado, comprado, vendido tantas pérolas, mas aquela em especial, quando ele se depara com aquela pérola, ele fala, isso daqui eu nunca vi antes em toda a minha vida, essa pérola é rara e única, então eu vou vender tudo o que possuo, a fim de adquiri-la.
E Jesus termina essa parábola. Aqui, na verdade, é um conjunto de parábolas que Jesus vem falando para poder exemplificar o que era o reino de Deus. E ele fala: o reino de Deus é parecido com esses dois homens, é parecido com esse tesouro, com essa pérola de grande valor. Sempre que a gente fala nessa pérola, a gente poderia pensar em muitas coisas. O que seria essa pérola, esse tesouro? O próprio Senhor Jesus fala que é o reino de Deus, mas eu posso entender que esse tesouro é o próprio Senhor Jesus, que é o rei desse reino. Tesouro estão todas as bênçãos espirituais, como o apóstolo Paulo falou, que Jesus conquistou para nós nas regiões celestes. É algo de muito valor. Esse tesouro, essa pérola, é a minha e a sua salvação. São coisas de muito valor, coisas muito grandiosas. O próprio Senhor Jesus fazendo um contraponto entre o valor dado por esses homens. Ele fala que tem pessoas que pegam essas pérolas e lançam aos porcos, dizendo que essa mensagem, o evangelho, o próprio Senhor Jesus, o reino de Deus, a salvação, foi lançada aos porcos. Ou seja, a quem não dá valor, a quem não entende o quão valioso aquele tesouro é. E a pergunta para mim e para você é: qual é o valor que nós temos dado a esse tesouro que temos recebido? Parou para pensar nisso? Qual é o valor que você tem desprendido à salvação que Cristo conquistou para você na cruz, à tua igreja, ao teu pastor? E eu não falo só na esfera humana, mas o paraíso que foi feito, que está sendo separado para mim e para você, o céu, a alegria, a paz. Qual é o valor que nós temos dado? Nós vimos dois homens totalmente distintos. Um que achou, por acaso, um tesouro. Às vezes você já nasceu no berço evangélico, você nunca procurou Deus. Você já nasceu ali, aquilo para você era algo comum. Como aquele homem, não estava procurando, mas se deparou com aquele tesouro. Ou talvez você seja parecido com o outro homem, um negociante, que durante muito tempo de sua vida havia procurado. Às vezes você tem procurado Deus, às vezes você nem dá o nome de Deus, mas tem procurado esse Deus em tantos lugares. Às vezes você tem procurado Deus em tantas religiões. Às vezes tem procurado Deus na seu próprio intelecto, na sua própria sabedoria e inteligência e não encontra. Tem procurado Deus às vezes na bebida, às vezes no vício, na prostituição, na pornografia. Às vezes tem procurado Deus sem saber que está procurando, porque é um vazio na sua alma, é uma inquietação dentro de você que você não sabe responder. E para tentar preencher esse vazio, você começa a seguir vários rumos. Mas como aquele negociante, quando você se encontra com Jesus, com o evangelho, esse evangelho que agora eu estou apresentando a você, quando você se depara com essa salvação, quando você se depara com esse Deus, você larga tudo, você vende tudo que tem, você fala: nada mais me interessa a não ser mergulhar profundamente nesse Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, não precisa abrir não, eu vou ler para você, em Filipenses no capítulo 3, verso 7, ele fala o quão foi para ele importante encontrar esse tesouro. Ele que estava preso à religiosidade, procurando agradar a Deus, mas cada vez mais o desagradando. Ele fala assim, ele que era um homem de posses, um homem inteligente, um homem culto, um homem com dinheiro, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo, por causa do tesouro, da pérola que eu encontrei. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, olha só, tudo que eu tinha antes de conhecer a Cristo, para mim é como se fosse nada. Nada importa se comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Eu e você, irmão, temos o conhecimento de quem Cristo é. A Bíblia diz que Deus tem cegado o entendimento do mundo para que não vejam a luz do Evangelho. O mundo está cego
porque não consegue ver Deus, porque não consegue encontrar esse tesouro. Eu e você o encontramos, nós temos o Senhor Jesus, isso é motivo para que a gente possa regozijar, jubilar de alegria. Você não pode se permitir ficar cabisbaixo, você não pode se entregar, você não pode se abater, você precisa se reerguer e falar: eu tenho o maior de todos os tesouros. Você precisa falar: eu tenho o Senhor Jesus e isso me basta. Ter o Senhor Jesus deve ser para você e para mim um motivo mais do que o suficiente para que a gente viva plenamente satisfeitos, porque de fato esse é o nosso maior tesouro. O segundo homem que nós vimos aqui, ele fala algo muito legal, o comerciante, né? Ele fala assim, ó, ele buscava por aquela pérola. A busca daquele homem não foi uma coisa que aconteceu num único dia, ele vinha buscando, ele buscava e tentava e via, até que chegou um momento que ele encontrou. Eu queria justamente falar buscar lá, a palavra, né, que está lá, diz assim, ó, o reino do céu é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Essa palavra buscava significa tratar de descobrir, encontrar. Procurar significa examinar, investigar, ir a algum lugar e trazer de lá alguma coisa, tratar de obter, de conseguir. Então esse homem, ele buscava, ou seja, ele ia a algum lugar a fim de trazer de lá algo. Esse homem, ele examinava, ele investigava, ele buscava. Assim como ele buscou por aquelas pérolas, eu e você precisamos buscar o Senhor, buscar a intimidade, já que essa pérola pode ser o próprio Senhor Jesus, o reino de Deus, a salvação. Eu queria ampliar e falar que essa pérola, ela também é uma intimidade com Deus. Essa pérola, ela também é uma proximidade mais íntima, é também mergulhar mais fundo, é ter mais conhecimento de Deus. Então, se eu e você queremos essa pérola, ou seja, se eu e você queremos mergulhar mais fundo, se eu e você queremos ser mais íntimos, se eu e você queremos ser mais próximos do nosso Senhor Jesus, precisamos fazer como esse negociante e buscar. Só que para buscar essas pérolas, eu queria responder 3 perguntas que você precisa responder aí na sua casa comigo. 3 perguntas precisam estar claras na nossa mente, a fim de que a gente consiga buscar de forma eficiente essa pérola. A primeira pergunta é: por que eu vou buscar? Por que eu quero isso? Qual o objetivo de eu buscar? Eu vou dizer alguns objetivos aqui, mas não com palavras minhas, mas com o próprio texto. Anote aí na sua casa, ouça, não precisa abrir, mas o Salmo 27, que nós lemos no início desse culto, no versículo 4, fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, o salmista diz, eu não só pedi ao Senhor, eu pedi e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora vem a pergunta do para que buscar o Senhor. O salmista responde: para. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para. Por quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Inquirir é interrogar, é fazer perguntas, é investigar. O salmista está falando assim: olha só, eu vou buscar o Senhor para que eu possa chegar no templo e poder fazer perguntas a Ele, poder investigar quem o Senhor é, para que eu possa contemplar a formosura dEle. Meu irmão, você precisa buscar a Deus para contemplá-lo, para conhecer Ele mais de perto, para poder falar com Ele: Senhor, me ensina isso,
Me ensina que caminho eu devo andar. Senhor, me guia. O que eu devo fazer agora? Como eu devo proceder? Senhor, me cura. Senhor, acalma meu coração, acalma meu espírito. Senhor, tira de mim esse medo, para que você possa inquirir, perguntar, conversar, dialogar com Deus. Para isso que nós vamos buscar Ele. Mas não é só para isso. Em Hebreus 11, no versículo 6, o autor fala assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz por quê? Porque é necessário. Não é opcional, é uma necessidade. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. A gente costuma parar o versículo aí, crer que Ele existe, porque fé é base de tudo, e é verdade. Se eu não crer que Deus existe, não adianta de nada eu querer me aproximar dEle. Mas não é só isso. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e tem mais uma coisa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está dizendo, olha só, por que eu vou buscar ao Senhor, pastor? Eu vou buscar ao Senhor, porque quando eu fizer isso, Ele vai me dar um presente, Ele vai me dar uma recompensa, Ele vai me dar um galardão. Eu não estou falando aqui de barganhar com Deus, busco para receber, nada disso. Eu não estou falando sobre uma troca, vou buscar, então eu tenho que buscar a Deus para eu poder ser curado, para eu poder ser isso, para eu poder receber uma bênção, para eu ser próspero, para eu receber presente. Não é isso. Eu não estou falando de barganha, eu estou falando de consequência. Eu não busco o Senhor para isso, mas quando eu busco ao Senhor, nada que eu faça vai alterar a verdade de que Ele vai me abençoar. Eu não busco o Senhor para ser abençoado, mas quando eu busco ao Senhor, eu sou abençoado. Não tem jeito. Por isso que a Bíblia fala que as bênçãos nos seguirão, porque não tem jeito, não sou eu que vou atrás da bênção. Para onde eu vou, a bênção vem atrás de mim. Porque todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que busca a Deus, é recompensado, recebe um galardão. Então, para isso, eu busco ao Senhor. Mateus 7 é um texto muito conhecido nosso. Diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí ele fala, por quê? Que é a nossa primeira pergunta a ser respondida. Por que buscar o Senhor? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Eu busco porque eu sei que quando eu buscar, eu vou encontrar. Se eu buscar a cura, eu encontro a cura. Se eu buscar Jesus, eu encontro Jesus. Se eu buscar paz, eu encontro paz. Se eu buscar alegria, eu encontro alegria. Se eu buscar bons relacionamentos, eu encontro bons relacionamentos. Busque. Primeira pergunta. Segunda pergunta. A primeira é o porquê buscar. A segunda é como buscar. Aquele negociante buscou aquelas pérolas, ele sabia o porquê daquilo e ele sabia como fazer. Normalmente nos tempos de Jesus, aqueles comerciantes iam muito lá para o Golfo Pérsico para poder buscar as melhores pérolas, diferentemente dos dias de hoje, que as pérolas não têm tanto valor quanto tinha naquela época. Aquela época era muito valiosa, aquelas pérolas, por isso Jesus usou essa figura. Aquele homem sabia como negociar, e nós precisamos saber como negociar, no bom sentido, como buscar essas pérolas. 1 Crônicas 22, não precisa abrir, no verso 19 fala assim, ó: dispõe de, adoro essa palavra, dispõe de, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus.
A Bíblia, a Mensagem, ela traduz esse texto muito legal. Ela fala assim, ó: dediquem-se de corpo e alma a buscar o eterno, o seu Deus. A palavra dispõe significa literalmente estar disponível. Colocar, está assim, ó, dispõe é o quê? É estar disponível. Então ele está dizendo, esteja disponível para buscar ao Senhor. Esteja livre, esteja desembaraçado. Se coloque numa ordem de prioridade. Dispor é colocar a busca no Senhor como uma prioridade. Planeje, eu gosto disso. Dispor é planejar, é organizar um roteiro. Então, como eu vou buscar o Senhor? Eu vou planejar. Eu vou colocar isso como uma prioridade. Lá nas minhas tarefas diárias, de tantas coisas que eu tenho que fazer, tenho que acordar, tenho que escovar os dentes, tenho que tomar banho, tenho que ir para o trabalho, tenho que cuidar do filho, tenho tantas coisas para fazer. É uma lista imensa, mas precisa entrar numa ordem de prioridade, o buscar ao Senhor. Dispor é isso, dispor é planejar. Olha, o melhor horário para eu orar hoje, poxa, não vai ser quando eu chegar em casa 10 horas da noite para dormir, porque o meu rendimento não é bom. Estou dando aqui um exemplo, tá, irmãos? Para mim, isso é para mim. Eu sei que não é bom para mim querer orar à noite quando eu chego, porque eu estou cansado, e o meu rendimento é ruim. Eu não consigo orar bem, a minha cabeça está agitada, eu não gosto, eu gosto mais de manhã cedo, com a mente fresca. Mas cada um tem o seu planejamento. Planeja. Qual é o melhor momento que você tem para ler uma porção da palavra de Deus? Qual é o melhor momento ali para você estar ali na comunhão, no seu devocional? Faz um planejamento. Dispõe-te a buscar ao Senhor. Essa é a melhor forma de você encontrar essa pérola, como esse negociante encontrou. É se dispondo para isso. Jeremias 29, num texto muito conhecido, verso 12 e 13, dá também uma outra dica de como buscarmos ao Senhor. Ele fala assim, ó: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. Aí ele fala, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, como eu vou buscar ao Senhor? Eu vou buscar ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou inclinar minhas forças, o meu desejo, o meu tempo para isso. Eu vou valorizar isso acima de tudo. Eu vou dizer, Deus é tudo para mim. Eu vou vender tudo, como aqueles homens fizeram, porque isso é muito importante para mim. Isso é estar de todo o coração buscando a Ele. Como que eu busco ao Senhor? Em oração, como Daniel fazia 3 vezes ao dia. Aquela oração que o apóstolo Paulo vai ensinar, que é a oração sem cessar. Eu acho lindo isso. Vou pregar aqui qualquer dia a respeito de oração, numa linha um pouco diferente do que a gente costuma ouvir. Mas eu acho lindo quando Paulo fala orar sem cessar. O que significa sem cessar? Significa sem parar. Então é literalmente 24 horas por dia orando. Ué, não durmo, não como, não faço mais nada na vida? Paulo está maluco de falar uma coisa dessa? Orar sem cessar? É porque o modelo que a gente tem de oração é aquele modelo que eu tenho que ajoelhar, né? Aí coloco o Senhor, meu Deus e meu Pai, começa a falar. Esse é o nosso modelo de oração, que é um modelo válido, bom, necessário e devido, mas não é único. Porque não tem como eu ficar ajoelhado 24 horas por dia, falando, Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Não tem como eu fazer isso sem cessar. Agora, se eu entender que a oração é um relacionamento, se eu entender que Deus é o meu Pai, como o próprio Senhor Jesus ensinou na oração modelo, Pai Nosso, se eu entender que Ele é o meu Pai, que está comigo, entender que eu não preciso esperar um momento para apresentar algo a Ele, mas que eu posso fazer isso constantemente, seja uma notícia boa, uma notícia ruim, seja um aviso, seja um pedido, seja uma ajuda, seja um agradecimento, a todo momento. É estar com a mente ligada no Senhor, sabendo que não estamos sozinhos, é nunca se esquecendo de Deus. Quando eu faço isso, eu estou orando sem cessar, mas não é meu objetivo pregar isso agora, mas é uma forma de nós buscarmos ao Senhor em oração. Jeremias 33 também fala outro texto muito clássico, conhecido. Ele fala, clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pelo menos 3 elementos nós encontramos aqui. Primeiro, Deus nos responde. Segundo, Ele nos dá novas visões, novos planos, novos sonhos. Terceiro, saber que Ele está nesse negócio, saber que conhecimento de coisas que nós não sabíamos antes. Buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Jeremias começa falando, depois ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Então eu clamo, Deus me responde, Ele me atende, Ele me ouve. Ah, mas pastor, eu estou orando há tanto tempo. Deus ouviu, Ele não é surdo. Ele talvez não tenha falado nada porque não chegou o momento, ou talvez tenha falado e você não tenha ouvido, ou talvez Ele falou, mas não era o que você queria ouvir, você finge que não ouviu. A questão é, Deus ouve, Deus responde. Ele não simplesmente responde, Ele anuncia coisas novas e ocultas que nós não sabemos, não conhecemos. Então é para isso que eu busco ao Senhor, e eu busco ao Senhor dessa forma, me dispondo em oração, de todo o coração. Terceira e última pergunta: o que eu devo buscar? Por que eu busco, já vimos. Como eu busco, acabamos de ver. Agora, o que eu busco? Chamar os músicos para já ir tomando aqui. Já estou terminando. Senão eu me empolgo, não paro de falar, mas eu vou parar. Agora, o que nós devemos buscar? Isaías 31:1 fala assim, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. É uma crítica que Deus está fazendo ao povo dele. Olha só, não me agrada o fato de vocês irem buscar socorro no Egito. Aí ele continua, e se estribam em seus cavalos, se garantem no cavalo dele, se confiam em carros, porque são muitos, nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. Aí ele vai fazer a crítica dele, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Ele está dizendo assim, por que vocês estão procurando ajuda no Egito? Por que vocês estão procurando ajuda, socorro em outros lugares? Por que vocês não pedem socorro a mim? Por que vocês não buscam o Santo de Israel? Então o que eu tenho que buscar? Busque socorro em Deus. Faça tudo o que você puder fazer. Use a sua inteligência, use a medicina, use tudo, mas sempre em segundo plano, porque em primeiro plano você vai apresentar a Deus: Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus eu preciso de Ti, Deus me levanta, Deus me dá força. Buscar socorro em Deus. Jesus vai falar em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que devemos buscar? Socorro, buscar o reino, buscar a justiça, porque quando eu fizer isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, assim como aqueles 2 homens que tinham pérolas, encontraram pérolas valiosíssimas, venderam tudo que tinha a fim de adquiri-las. Eu e você temos o Espírito Santo, temos a salvação, temos o Senhor Jesus, temos o nosso Deus, nós já temos essa pérola preciosa. Assim como aqueles homens, vamos dar o devido valor ao que temos. Que a gente possa nessa noite ser despertados a buscar mais do Senhor, buscar mais da presença dEle, buscar mais da comunhão dEle, buscar mais do Espírito dEle, mergulhar mais fundo nele. Queria orar por você que está em casa. Fala, pastor, eu vou buscar mais a Deus, eu vou fazer aquilo que estava escrito lá, vou me dispor, vou fazer um planejamento, vou me organizar, eu vou buscar a Deus, porque eu sei que se eu buscar, o próprio Senhor Jesus prometeu, eu vou encontrar. Eu não vou mais buscar socorro em A, B, C ou D, vou buscar socorro em Deus. Pastor, ora por mim, que a partir de agora, não vou mais me abater. Eu vou levantar a cabeça, pastor,
Eu vou ficar feliz em Deus, porque Ele é o meu maior tesouro. A partir de agora eu vou valorizar o bem que tenho, e Ele é o meu maior bem. Quero orar por você. Quero orar por você. Pastor, eu quero buscar a Deus, porque eu quero poder entrar no templo como o salmista fez e poder inquirir, conversar, perguntar. Eu quero contemplar a formosura dele. Senhor, aí na sua casa, coloca a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, que o meu irmão, que a minha irmã, Deus, venha mergulhar mais profundo em Ti. Que essa noite seja uma noite, Deus, de despertar, a fim de que possamos valorizar o maior bem que temos, que é a salvação de nossas almas. O maior bem que temos, que é o Teu Espírito habitando em nós. O maior bem que temos, que é o Senhor Jesus como nosso irmão, como nosso advogado. Oh Pai, que venhamos, oh Deus, que venhamos valorizar essa pérola de tão grande valor, ao ponto de deixar tudo, Senhor, nossas próprias vontades, nossos próprios medos, deixar tudo, Pai, para trás, a fim de, oh Deus, alcançar, a fim de comprar, oh Pai, aleluia, louvado seja o Teu nome. Que o meu irmão nessa hora venha ser despertado por Ti a uma busca incessante, em oração, em estudo na Tua palavra, uma busca em devocional, em adoração. Em nome de Jesus, fortaleça o meu irmão, Pai. Aleluia. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor comigo.